Vamos nessa, chamar então Felipe Coutinho para cá. Felipe, seja muito bem-vindo ao DCM. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, com o público de vocês também, é um prazer. Boa noite aí, Leandro, boa noite, Fernando, e a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Boa noite, Felipe. Prazer, uma honra enorme ter você conosco aqui. Muito obrigado por ter vindo no sábado aqui à noite conversar com a gente, porque, inclusive, assim, a discussão sobre combustível, principalmente sobre a Petrobras, ela se tornou central no governo Lula. Tem essa notícia de ontem, né? Por exemplo, que a Petrobras, a gasolina subiu 34 centavos por causa dos impostos federais, mas a Petrobras reduziu os preços para as distribuidoras. Eu confesso para você que eu tenho uma enorme dificuldade como jornalista, porque todo jornalista, você sabe, que é engenheiro, é um foragido da matemática. Então, qualquer coisa, qualquer cálculo um pouquinho mais complicado, dá um nó na nossa cabeça. Eu queria aproveitar, então, a sua presença para você explicar para a gente o que é essa matemática, o que ela significa, de fato, a volta dos impostos federais, que geram um aumento, e, ao mesmo tempo, a Petrobras tem a capacidade de reduzir a entrega de combustível nas distribuidoras a preço mais baixo. Como é que isso acontece, Felipe? Boa noite, pessoal. Então, é o seguinte, a gente tem que voltar um pouquinho aí, essa história um pouquinho no tempo, porque em outubro de 2016, foi instaurado, né, foi adotado pela Petrobras uma política de preço inédita, que foi o preço paritário de importação, né? Então, isso nunca tinha acontecido na história da Petrobras. Desde outubro de 53 até outubro de 2016, a Petrobras nunca havia praticado preços como se os combustíveis que ela produz, né, produzindo petróleo no Brasil, refinando petróleo no Brasil e distribuindo esses combustíveis aqui, como se esse combustível tivesse que ser importado, ou tivesse sido importado. Isso nunca tinha acontecido. A partir de outubro de 2016, isso passou a ser feito. Qual foi a consequência disso? A consequência disso é que o combustível da Petrobras perdeu competitividade, ficou caro, ficou encalhado na refinaria da Petrobras, especialmente o diesel. Na medida que você tem um diesel relativamente caro e encalhado, as refinarias da Petrobras passaram a ficar ociosas, em até 30%. Na mesma medida, a Petrobras perdeu até 30% do seu mercado, que é o mercado brasileiro, né? Bom, o ex-presidente Bolsonaro, né, ele denunciou essa política, né, disse que no governo dele ia mudar e não mudou. O presidente Lula, da mesma forma, enquanto candidato, também denunciou essa política e disse que ia mudar a política de preços de paridade de importação, né, ia abrasileirar o preço dos combustíveis, né, e agora nós estamos aí com 6 meses do governo, e em maio último, a direção da Petrobras anunciou que a política de preços ia ser mudada, que não seria mais o preço paritário de importação, e na mesma data, ali, meados de maio, anunciou um reajuste, uma redução no preço dos combustíveis. O que a gente passou a fazer? A gente passou a analisar. Bom, a direção da Petrobras anunciou que o preço paritário de importação acabou, né? Agora a gente precisa verificar se realmente quais são os preços que vão ser praticados a partir de agora. Se o preço paritário de importação acabou, o que entrou no lugar? Se é que realmente ele acabou. Então, logo a partir desse primeiro anúncio, em mais ou menos metade de maio, em que veio sincrônico, né, sincronizadamente, o anúncio do fim do PPI e uma redução no preço dos combustíveis, prontamente a gente fez uma análise e concluiu o quê? Que, na verdade, aquela redução do preço que estava sendo praticada ali, naquele primeiro reajuste, não havia feito com que os preços deixassem de ser paritários aos de importação. Na verdade, o que se tinha naquela época era que o preço, especialmente do diesel, né, que é o preço que a gente acompanha com mais cuidado, porque é o combustível mais importante que a gente tem, né, pelo todo o impacto que ele tem na economia, né, e tudo mais, o diesel ele vinha sendo praticado pela direção da Petrobras cerca de 15% mais caro do que o PPI. E quando a Petrobras anunciou que o PPI tinha acabado, na verdade, o que a direção da Petrobras fez foi ajustar esse preço ao próprio PPI. Né? Então, o preço estava acima do PPI em 15% e ajustou para o próprio PPI. Isso a gente mostra em artigo publicado na época. O que eu fiz hoje, né, depois de 6 meses do governo Lula, né, mais uma vez fui verificar. Será que de maio para cá houve alguma mudança, né, no preço praticado pela Petrobras, em especial do diesel, que é o combustível mais importante, né? A conclusão, infelizmente, que não. Quer dizer, apesar de, retoricamente, a direção da Petrobras ter afirmado, e tem afirmado, né, que o PPI, o preço paritário de importação, essa política acabou, na verdade, o preço do diesel que está sendo praticado hoje
está cerca de 3%, 4% acima do preço paritário de importação. Na verdade, o preço poderia e deveria ser muito menor que o preço paritário de importação, e o preço que está sendo praticado está acima do preço paritário de importação. Apesar de, retoricamente, se dizer, inclusive se ter se publicado fato relevante, dizendo que essa política de preços havia sido extinta e alterada. Então, esse é o ponto que a gente precisa colocar. Por que poderia e deveria ser muito mais baixo esse preço? Porque a Petrobras é muito eficiente e tem custos muito mais baixos de produzir seus combustíveis do que aqueles custos que o Brasil teria caso fosse necessário importar esses combustíveis do exterior. Então, por isso que a Petrobras poderia praticar preços muito mais baixos do que o PPI, sendo altamente lucrativa e funcionando como uma empresa estatal deve fazer, né? Preservando a competitividade da economia brasileira, fomentando o desenvolvimento nacional, tanto industrial, né, quanto também facilitando a vida das famílias, né, que na medida que você gaste menos diretamente e indiretamente com os combustíveis, as famílias vão ter mais recursos, né, vai sobrar mais recurso do salário para que as famílias possam dar conta de outras necessidades que as famílias têm. Tá, Felipe, só entender, então, assim, do ponto de vista prático, o PPI acabou, mas não acabou para o diesel, é isso? Não, o PPI acabou na retórica. No preço que a Petrobras está praticando, não acabou. E por que não se muda? Por que não se abaixa o preço, já que você disse que é possível que o valor do combustível fique muito mais baixo? Por que o governo não faz isso? É uma razão econômica relevante? É cautela ou é o quê? Competência? Não, eu acho que não existe nenhum motivo para o governo não fazer isso. Se não faz é porque não quer, porque não tem vontade política e porque também não quer enfrentar, né, aqueles grupos econômicos que se beneficiam dessa política. Quais são Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, por exemplo, os importadores de combustíveis para o Brasil era assim, um segmento, né, assim, da economia que era praticamente irrelevante. Não existia esse segmento, né? Hoje tem uma associação dos importadores de combustíveis, que é uma associação, né, empresarial que ganhou força, ganhou musculatura a partir de 2016 para cá. Então, existem interesses privados poderosos que querem que essa política se mantenha, porque enquanto essa política continua, mesmo que ela tenha saído da retórica, mas que na prática ela continua, e eu demonstrei isso nesses artigos, né? Ela continua, né? Esses grupos que trazem o combustível importado, em grande medida dos Estados Unidos, e agora, mais recentemente, também muito da Rússia, né? Esses combustíveis que estão chegando no Brasil dos Estados Unidos e da Rússia são trazidos por empresários. E esses empresários têm tido muito lucro nessa atividade. Não só os importadores, quanto também as empresas que fazem a logística, né? São grandes empresas, né, que trabalham a logística de importação através de navios, tanques gigantescos, né? E que também estão ganhando muito dinheiro trazendo combustível para o Brasil, né? Então, existem interesses aí poderosos que se estabeleceram no Brasil, em especial a partir de outubro de 2016, e se esses interesses não forem enfrentados, na verdade, você não vai ter um combustível num preço justo e competitivo para a economia brasileira, para que a gente possa ter as condições necessárias justamente para ter uma indústria mais competitiva, para que a gente tenha uma economia que tenha maior crescimento econômico, porque a gente só tem crescimento econômico se consumir mais energia. E a energia cara, ela dificulta o consumo e, por consequência, dificulta o crescimento. Então, para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento humano, é preciso consumir muito mais energia. E essa energia, para que ela seja consumida, ela precisa necessariamente ser barata. Isso que traz competitividade para a indústria brasileira e para a economia brasileira de uma forma geral. Quando você fala que o combustível poderia ser muito mais barato, o gás de cozinha poderia ser muito mais barato, quanto mais barato? Hoje, sei lá, aqui em Brasília, o posto de gasolina está em média o litro de gasolina de R$ 5,30, 49 centavos. É possível, quer dizer, depois do fim do PPI, pelo menos do fim nominal do PPI, era possível baixar esse preço para muito menos do que isso? Assim, de grosso modo, tá, cada combustível tem a sua realidade, né, tem a sua carga de imposto e tudo mais, mas, assim, grosso modo, falando assim de uma maneira simplificada, né, aproximada, eu estimo que poderia ser praticado preços
na metade do que tem se praticado pela Petrobras. Poderia se reduzir esses preços à metade, vamos dizer assim, de uma forma geral, né? É claro que cada combustível tem a sua situação, né? Poderia dar um pouco de diferença aí combustível a combustível, mas, de uma forma geral, eu acredito que a Petrobras praticando preços justos e competitivos, se remunerando de uma maneira correta, mantendo a sua lucratividade, mantendo a sua capacidade de realizar investimento, de administrar sua dívida e tudo mais, os preços poderiam ser reduzidos da ordem de 50%. E isso só não acontece porque o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, não toma essa decisão? Ou existe um contexto, quer dizer, você me falou, claro, da pressão de grupos privados, mas do ponto de vista da decisão política, seria uma decisão política como essa, seria um enfrentamento de vida ou morte, ou pode ser feito tranquilamente? Pode ser feito tranquilamente, é uma decisão administrativa da Petrobras. Vocês da PET conversam com a Petrobras sobre isso? Quer dizer, a PET ela tem interlocução com o presidente da Petrobras, com a direção da Petrobras, para discutir claramente esse assunto, não? Temos interlocução, já tivemos reunião com o presidente da Petrobras recentemente, quer dizer, a gente coloca todas essas preocupações, né? Mas o que a gente não avalia, quer dizer, uma direção, uma gestão, né? Por palavras, né? Por retórica, né? A gente avalia uma gestão por resultados concretos, né? A gente coloca as nossas demandas e muitas vezes, assim, retoricamente, a gente recebe, assim, as propostas, assim, com um certo apoio, com uma certa simpatia, né? Mas isso não quer dizer absolutamente nada, quer dizer, não são as palavras, né, nem a interlocução com a direção da Petrobras, né, o fato da gente ter a abertura de nos reunir, trocar ideias, fazer propostas, ouvir as contrapartes, né? Isso é claro que é positivo, é importante, né? Mas isso não é suficiente. O que a gente precisa avaliar são medidas concretas, né? O investimento da Petrobras ele continua muito baixo, o conteúdo nacional continua ridiculamente baixo, não existe uma política da Petrobras para aumentar o conteúdo nacional, nem o investimento, que é um investimento historicamente muito baixo e até agora a gente não viu nada disso ser recuperado. A política de preço ela mudou só da boca para fora. O preço praticado continua paritário de importação, né? Os ativos que foram privatizados, a BR Distribuidora, as malhas de gasoduto, as distribuidoras de GLP, de gás natural, né? Tudo isso que foi privatizado, nada disso foi revertido. Né? É isso que eu ia perguntar. Eu queria me posicionar até para ajudar também aqui o chat a entender melhor. Assim, o que exatamente foi destruído, desconstruído, privatizado, enfim, entregue da Petrobras à iniciativa privada do golpe de 2016 para cá? O que ele perdeu? São quantas refinarias, além da BR Distribuidora? O que se perdeu nesse conjunto? Bom, campos de petróleo, direitos de exploração e produção em campos de petróleo, a BR Distribuidora, que era a segunda maior empresa brasileira, liderava o mercado de distribuição de combustíveis no Brasil, chegou a ter 40% do mercado brasileiro, foi vendida em condições assim lesivas, né? As malhas de gasoduto, que são investimentos de bilhões de dólares que levaram 10, 15, 20 anos para serem construídas, ao mesmo tempo desenvolvendo consumidores para substituir o óleo combustível pelo gás natural, né? Malhas de centenas de quilômetros de gasodutos, a NTS, que é a nova transportadora do Sudeste, e a TAG, né, foram privatizadas em condições lesivas, quer dizer, a Petrobras, no caso da NTS, ela vendeu por um valor tal que apenas pelos aluguéis pagos pela própria Petrobras a essa NTS, porque necessita dessa malha para transportar seu gás natural, em 20 meses de aluguel, ela devolveu a empresa que comprou os gasodutos da Petrobras aquilo que a Petrobras recebeu. Então, isso é uma atitude indefensável, né, da direção da Petrobras. Na época, isso tinha que ser revisto, tinha que ser recuperado. Né? Desculpa. Isso pode ser revisto... eu estou tendo com um eco aqui, hein, Fernando? Isso pode ser revisto com um ato administrativo ou tem que passar pelo Congresso Nacional?
ser revisto pela própria Petrobras. É claro que a direção da Petrobras, contando com o apoio do governo, isso facilita com que isso seja efetivado da maneira mais rápida possível, né? Essas privatizações deveriam passar por uma auditoria interna, né, de apuração de responsabilidades, né? E, além disso, a Petrobras precisaria, né, se colocar diante desses receptadores, aí, desses ativos em condições altamente lesivas e colocando claramente que é interesse da empresa e é interesse do governo brasileiro que esses ativos sejam recuperados. Então, faria uma auditoria, faria uma avaliação de, eventualmente, alguma necessidade de restituir algo ou não, dependendo de como a operação desses ativos aconteceu, o fluxo de caixa aconteceu, isso tudo pode ser analisado com tranquilidade, e a Petrobras certamente teria condições plenas de recuperar todos esses ativos. Mas, para isso, é preciso haver uma disposição clara de que isso seja feito, uma denúncia clara de como que essas privatizações aconteceram e por que foram lesivas e precisam ser revertidas, né? Então, é decisão política mesmo, quer dizer, você não tem outros processos que não seja uma ação administrativa da direção da Petrobras que decida, por exemplo, retomar a refinaria aquela lá da Bahia, esqueci o nome dela. A RLAM. Certamente também não. A RLAM, a REMAN, que é de Manaus, né? As distribuidoras de GLP, né? Também a Liquigás, né? A Comgás, que é distribuidora de gás natural, né? Todos esses ativos, né, podem ser recuperados por ação da Petrobras, né? Não existe nenhum empecilho, seja contratual, seja legal, seja regulatório. Não existe nenhum empecilho para que a Petrobras faça isso. Quer dizer, a Petrobras vendeu em condições altamente lesivas, mas tudo isso pode ser recuperado desde que seja colocado o objetivo pela direção da Petrobras e, é claro, tendo o apoio do governo federal, tudo se torna ainda mais fácil de ser feito. Você percebeu nessa direção da Petrobras minimamente disposição de fazer isso, não? Eu não faço esse tipo de avaliação, quer dizer, o que eu vejo, assim, não existe nenhum documento da empresa, né, além da retórica, né, que é algo que se fala e que fica no ar. Eu não conheço nenhum documento da Petrobras, seja de proposta de revisão de plano estratégico, seja de nota ao mercado, fato relevante, nenhum documento dos relatórios que a Petrobras publica trimestralmente, nenhum desses documentos eu tive acesso a informações firmes de que a Petrobras pretende recuperar esses ativos, né? Eu espero que me surpreender, né? Eu espero que, apesar de não estar registrado, não estar colocado claramente que existe esse objetivo, que isso possa ser feito, né? Mas eu só posso, assim, dar um voto de reconhecimento, né, do mérito da gestão a partir do momento que isso aconteça, né? A gente não pode avaliar a qualidade de uma gestão pela retórica, apenas por palavras. A gente precisa ver atos. Felipe, o Sérgio Moro, né, essa figura lamentável que está no Senado Federal, eleito pelo Paraná, ele insiste, claro, ele é monotemático, ele insiste sempre na questão da corrupção, ele sempre fala da corrupção da Petrobras, ele sempre se refere à Operação Lava Jato e à corrupção da Petrobras, o dinheiro que veio de volta à corrupção da Petrobras. É possível hoje, depois desses anos todos, depois de tudo que se sabe da Lava Jato, de Sérgio Moro e companhia, se estabelecer exatamente o que aconteceu na Petrobras e qual é o prejuízo real que a Petrobras teve, se ela esteve de fato às portas da falência, da quebradeira, por conta daqueles casos de corrupção durante a Operação Lava Jato? Sim, isso está tudo muito claro. Quer dizer, aliás, já faz tempo que está claro, né? A gente, há vários anos aí, a gente publicou uma série de artigos e documentos mostrando que a Petrobras nunca esteve em condição falimentar, próxima à falência, nem nada disso, né? Então, são indicadores concretos da empresa, né? Como, por exemplo, reservas em caixa, né? Que sempre foram muito altas, né? 10, 15 bilhões de dólares em caixa, geração de caixa também, que sempre foram na ordem de 20, 25, 30 e poucos bilhões de dólares por ano de geração de caixa, índice de liquidez corrente, quer dizer, é a comparação entre aquilo que você tem em caixa com os compromissos que você tem que
arcar por conta da dívida no curto e médio prazo, esse índice de liquidez corrente também sempre acima de 1,5. Então, quando você precisa avaliar uma empresa, a condição, saúde financeira de uma empresa, você usa indicadores, né? São indicadores contábeis, reconhecidos aí internacionalmente, e através desses indicadores se prova, por A mais B, que a Petrobras nunca esteve próxima a nenhuma condição dessas. Agora, o que a gente pode criticar? A gente pode criticar não apenas a Lava Jato, que criou essa narrativa, foi apoiada pela mídia corporativa nessa narrativa, inclusive com apoio e com cooperação com os Estados Unidos, né, com o Departamento de Justiça, com o Departamento de Estado norte-americano, participação em todo esse processo, né? Mas não apenas esses agentes contribuíram para criar na sociedade essa percepção que depois justificou a venda dos ativos, né? Justificou a redução do investimento, justificou acabar com empresas brasileiras muito importantes, com grande capacidade de realização e tecnológica e tudo mais, né? Além disso, a própria direção da Petrobras, as próprias direções da Petrobras também contribuíram para que houvesse essa percepção da sociedade de dificuldade financeira, de Petrobras quebrada e coisa do gênero. Porque, por exemplo, foi a direção do Aldemir Bendini, ainda em 2015, no governo Dilma, que fez o maior plano de privatizações da história da Petrobras, um plano de privatização de 58 bilhões de dólares em 5 anos. Isso foi apresentado no governo Dilma pelo presidente da Petrobras, então, Aldemir Bendini, e esse plano ele foi ovacionado pela mídia corporativa, pela Globo e seus congêneres. Inclusive, Aldemir Bendini recebeu no próprio gabinete da Petrobras a senhora Miriam Leitão, e ela fez elogios rasgados à direção da Petrobras, apontando que ela estava na direção certa e que o caminho para sanear a Petrobras era aquele plano de privatizações. Então, tudo isso aconteceu no governo de 2015 da senhora Dilma e do senhor Bendini à frente da Petrobras. Então, existem os responsáveis por essa condição ter sido criada, e entre os responsáveis estão também as próprias direções da Petrobras, que não revelaram, não foram para a mídia, não revelaram que a Petrobras nunca esteve quebrada, nem nada perto disso. É possível dizer que, na verdade, ao contrário, foi a Lava Jato que provocou prejuízos graves à Petrobras? A Petrobras vinha sendo lesada, quer dizer, a Petrobras primeiro vinha sendo lesada por um cartel, né, de empreiteiros, né? O cartel de empreiteiros se organizou para ter acesso a contratos na Petrobras, e para que isso fosse possível, e contratos vantajosos para esse grupo de meia dúzia, 8 empresas, eles usaram a corrupção, corromperam, né, os crachás de aluguel, né, na direção da Petrobras, por intermédio dos seus padrinhos políticos, né? Então, isso aconteceu, né? A Petrobras teve prejuízos, mas os prejuízos que a Petrobras teve foram na ordem de 6, 7 bilhões de reais, foram muito pequenos perto da capacidade de geração de riqueza da Petrobras. Então, não existe paralelo entre um prejuízo total que foi estimado aí pelos organismos do Estado, tanto o Ministério Público, quanto a Justiça, quanto auditorias, a própria direção da Petrobras colocou no seu balanço contábil, né, colocou lá como um prejuízo estimado da ordem de 6, 7 bilhões de reais, né, enquanto a empresa gerava 30, 32 bilhões de dólares de geração de caixa por ano, né, mesmo durante todo esse processo em que ela vinha sendo roubada. Então, isso aconteceu, mas a forma como isso foi revelado, né, quer dizer, não se buscava um combate efetivo à corrupção. O combate à corrupção foi instrumentalizado para atender interesses antinacionais, interesses que não são os interesses da Petrobras, interesses que não são os interesses do desenvolvimento do Brasil, da economia brasileira, não são interesses que visam a inclusão e o desenvolvimento econômico e social. São interesses que visam o contrário, visam dificultar que as empresas brasileiras tenham condições de competir com os seus pares, né, basicamente, principalmente, com o capital sediado no Atlântico Norte. Então, se instrumentalizou o combate à corrupção para fins que não tinham nada a ver com o combate à corrupção. Muito se fala, eu já vi mais de uma pessoa falando sobre isso, gente, inclusive, que não é especialista, né, virou uma espécie de consenso se dizer que o Brasil é autossuficiente em produção de petróleo e poderia ser autossuficiente também em produção de combustível. Não foram essas privatizações, essas ações deletérias de 2016 para cá que interferiram nisso. De fato, nós somos, com a produção interna de petróleo, nós poderíamos ser autossuficientes, inclusive no refino de petróleo, não depender
de nada externamente na área de produção e consumo de combustível? Absolutamente, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a Petrobras, com seu parque de refino integral, ela é capaz de abastecer todo o mercado brasileiro de gasolina, e a necessidade de importação de diesel, quando acontece, é residual. Completando o segundo trem da RNEST, que é a refinaria de Pernambuco, que pode ser dobrada a sua capacidade com investimento relativamente pequeno, porque 80%, 85% já foi feito, né? Então, concluindo o segundo trem da RNEST, essa produção de diesel fica ainda maior e essa necessidade de importação residual ela praticamente deixa de existir, né? Além disso, também com investimentos marginais na ampliação do parque de refino, a Petrobras pode dotar, né, o seu parque de refino e ampliar a sua capacidade de produzir tanto diesel quanto gasolina para atender uma demanda futura, não atual, porque a demanda atual ela é muito baixa. O Brasil deveria consumir muito mais petróleo e seus derivados, né? Eu estimo que o Brasil, para ser um país com padrão de desenvolvimento norte-americano, japonês, ou da Europa Ocidental, ou mesmo da Austrália, a gente precisaria consumir 5 vezes mais petróleo e seus derivados no país. Então, o Brasil precisa investir em refino para que ele tenha a capacidade de refinar 5 vezes mais do que se refina hoje, mas não para se fazer frente a esse consumo de hoje, porque o consumo de hoje é ridículo, é muito baixo, né? O consumo de energia per capita no Brasil é muito baixo, e assim, com esse consumo tão baixo, você não tem crescimento econômico nem desenvolvimento humano. Mas para esse consumo de hoje, que é relativamente baixo, a Petrobras tem plenas condições de atender todo o mercado dos principais combustíveis, seja com a capacidade do parque de refino original da Petrobras, seja com pequenos investimentos que, em boa parte, já foram feitos e precisariam simplesmente serem concluídos. Logo depois do golpe de 2016, no governo Temer, como era o nome do presidente da Petrobras, que é doutor PPI, que é Tucano? Pedro Parente. Pedro Parente. O Pedro Parente, eu lembro dele falando, o próprio Temer referendando, de que a Petrobras, naquele período anterior, no governo Dilma, do primeiro governo Dilma até a eleição dela, até a reeleição dela, a Petrobras tinha tido muito prejuízo, quase teria quebrado, né? Porque estava praticando preços inferiores aos de importação. Por isso que era preciso praticar preços de importação, né, com paridade de importação. A Petrobras praticava preços inferiores aos de importação, e isso tem o condão de provocar um prejuízo estrutural nas contas da Petrobras? A Petrobras sempre praticou preços inferiores aos paritários de importação, desde outubro de 53 até outubro de 2016. E nem por causa disso ela nunca faliu, nem chegou a estar perto disso, né? Nesse período que ele se refere do governo Dilma, a Petrobras, durante alguns meses ou até anos, ela chegou a praticar realmente preços bem mais baixos do que os paritários de importação. O preço do petróleo chegou a quase $150 o barril, e a Petrobras segurou os preços. Isso fez com que a Petrobras tivesse prejuízo? Em absoluto, de forma nenhuma. A Petrobras abasteceu todo o mercado brasileiro de combustíveis, nunca faltou combustível no Brasil, em grande medida produzido por ela própria, com fator de utilização das suas refinarias da ordem de 98%, plena carga nas refinarias, e como a economia estava relativamente crescendo bem e tudo mais, e também com os principais investimentos do refino ainda não tinham atingido seu grau de maturidade, a Petrobras precisava importar uma fração desses combustíveis. Mas você importar 5%, 10%, 15% dos combustíveis nessa época, né, com preços mais altos do que ela praticava aqui, isso não faz com que a Petrobras tenha prejuízo, porque você tem que avaliar o resultado da Petrobras em abastecer todo o mercado brasileiro. Vamos supor que 85% era produzido e refinado com petróleo brasileiro pela Petrobras. Então, 85% ela tem um custo lá embaixo e abastece o mercado brasileiro com uma margem segura, altamente rentável. E os 10%, 15% que ela precisa importar, ela pode ter algum prejuízo por litro. Ela tem prejuízo por litro naqueles 15%, mas se você analisa o abastecimento de todo o mercado brasileiro, que naquela época não tinha importação de ninguém, só a Petrobras importava. Se você analisa os resultados ao abastecer todo o mercado brasileiro, a Petrobras foi altamente lucrativa. Nesses anos, aliás, foram os anos em que a Petrobras teve as maiores gerações de caixa. Geração de caixa da ordem de 27, 28, 30, 32 bilhões de dólares por ano. Então, quem diz que a Petrobras teve prejuízo naqueles anos, está mentindo e está escondendo o balanço da empresa. Porque que prejuízo é esse quando você tem uma geração de caixa da ordem de 30 bilhões por ano? É uma mentira absoluta, é uma falácia, na verdade. Porque ele pega a fração que é importada,
faz uma conta em cima daquela fração, diz que está tendo prejuízo na importação, mas esquece todo o lucro que tem no abastecimento como um todo. Então, a Petrobras foi altamente lucrativa durante todo esse período, sem nenhum prejuízo, nem dificuldade de administrar dívida, nem de fazer investimento. Aliás, foram os anos em que a Petrobras fez mais investimento. Entre 2009 e 2014, a Petrobras investiu 300 bilhões de dólares em valores atuais, que dá uma média de 50 bilhões de dólares por ano. O maior investimento da história da Petrobras. Nos últimos anos, agora, para você ter uma ideia, o investimento da Petrobras líquido tem sido da ordem de 4, 5 bilhões de dólares por ano. 4, 5 comparado com 50 entre 2009 e 2014. Então, fazendo investimento de 50, tendo que importar uma parte dos combustíveis, nessa parte importada com algum prejuízo, mas no total com muito lucro, ainda assim geração de caixa de 30 bilhões de dólares. Então, quem sustenta esse discurso de que a Petrobras teve prejuízo e quase faliu por conta desses preços praticados em 2013, 2014 e tudo mais, está usando uma retórica falaciosa com o objetivo de enganar um público incauto. Tinha um argumento também, você deve lembrar, um argumento de que o petróleo brasileiro, na verdade, a qualidade do petróleo era incompatível. Leandro, só vou pedir uma coisa, desculpa cortar teu raciocínio, é porque está vazando o áudio do Felipe. Aí eu vou pedir, Felipe, que eu vou mutar e vou desmutar, entendeu? Então, aí dá um delayzinho para a resposta, tá? Por favor. Desculpa, Leandro. Vamos lá. Então, tinha um argumento, me parece que era um argumento falacioso, mas que era um argumento que se usava com certa frequência, até inclusive por gente da política no governo Temer, então acho que no governo Bolsonaro também, de que o petróleo brasileiro, a qualidade do petróleo brasileiro era incompatível com o parque de refino. Né? Por isso que tinha que importar petróleo. E os preços dos petróleos teriam, enfim, que acompanhar o preço do mercado internacional, porque o petróleo brasileiro, sei lá, era pesado, grosso, enfim, eu não sei exatamente qual é o termo técnico. Isso tem alguma ligação com a realidade? Não. Assim, no passado, quer dizer, esse argumento falacioso, ele vem de uma situação do passado que é o seguinte: as refinarias da Petrobras foram construídas na década de 70, 60, 70, naquela época o Brasil tinha que importar petróleo, a gente não tinha uma produção relevante de petróleo aqui, então as refinarias foram feitas para o petróleo relativamente leve e que vinha do Oriente Médio. Com o tempo, a produção brasileira foi aumentando no pós-sal, e esse pós-sal tinha uma densidade um pouco maior do que o petróleo para o qual as refinarias tinham sido projetadas. A Petrobras passou a fazer investimentos para adaptar as suas refinarias ao seu petróleo. Então, aumentando cada vez mais a capacidade de processar o nosso petróleo. Recentemente, isso tudo ficou ainda muito mais fácil com a entrada do pré-sal, porque o pré-sal ele é bem mais leve do que o pós-sal. E esse pré-sal, né, essa densidade, né, essa massa específica do petróleo do pré-sal, ele é extremamente compatível com as refinarias brasileiras, né? Então, para você ter uma ideia, a Petrobras tem processado, já processou, até 95%, 96% da sua carga de petróleo com petróleo brasileiro. Então, quem defende, quem tenta justificar, usar esse argumento, que o petróleo brasileiro é incompatível com as nossas refinarias, é muito fácil você mostrar que esse argumento é falso. Basta você olhar os resultados operacionais da Petrobras e você vai ver, lá está claramente dito que ela já processou e costuma processar até 95%, 96% de todo o petróleo que ela consome, petróleo de origem nacional. Então, isso não faz sentido hoje. Se usa um fator histórico que foi sendo corrigido por meio de investimentos, né, para maximizar a alocação de petróleo brasileiro nas refinarias da Petrobras, mas hoje realmente não tem nenhum contraponto aí, em termos concretos e reais com relação a essa incompatibilidade. É plenamente compatível. Leandro, você eu não consigo. Vou deixar. Há muita discrepância, é uma curiosidade que eu tenho, há muita discrepância entre os petróleos no mundo, a qualidade dos petróleos, assim, mais denso, menos denso, assim, há muita... Eu estou falando isso porque o Trump, aquele discurso recente dele, falando sobre a Venezuela, que ele queria dar um golpe e tomar todo o petróleo da Venezuela, mas ele disse que o óleo da Venezuela é um lixo. Era sobre isso que ele estava falando, sobre densidade?
Era assim, o petróleo pode ser desde bastante leve até bastante pesado. Na verdade, quando o petróleo é mais leve, é muito leve, ou quando ele é muito pesado, eles não são os melhores petróleos. O petróleo que é bom é um petróleo intermediário, que você consegue produzir mais combustíveis como o diesel ou como a gasolina, que são os principais combustíveis, né, que se obtêm a partir do petróleo. Então, o Trump ele tentou desqualificar o petróleo que ele queria se apropriar, né, que é o petróleo venezuelano, mas ele também se esqueceu de dizer que o petróleo norte-americano, né, o petróleo que tem sido produzido no shale, no tight oil, né, esse petróleo que tem sido produzido nos Estados Unidos também não é de boa qualidade, é de péssima qualidade, é um petróleo extremamente leve, né, e que os Estados Unidos, inclusive, tem que exportar esse petróleo muito leve, porque as suas refinarias não são compatíveis com eles não são adequados para produzir gasolina, por exemplo, diesel, né? Então, eles exportam esse petróleo muito leve, né, e precisam importar petróleos de uma qualidade melhor. Quando você fala que o petróleo é muito leve, é muito pesado, isso significa o quê do ponto de vista químico? Isso, claro, se for possível explicar isso para um leigo, assim, se você fosse explicar para uma criança o que é isso, como é que você iria explicar? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, né? Então são moléculas que têm basicamente carbono e hidrogênio, né? E quanto maiores essas moléculas, mais pesado é o petróleo. Então, quanto maior a participação de cadeias de hidrocarbonetos pesados, maior a densidade desse petróleo e menos propício esse petróleo é de produzir os derivados, os combustíveis que tem na sua composição um número médio de carbonos menor, né? Por exemplo, né, a gasolina, que tem aí a ordem de 8 carbonos, né, em torno de 8 carbonos aí a composição da mistura de hidrocarbonetos na gasolina, né? Então, tem a ver com a natureza, tem a ver com assim, é uma mistura de hidrocarbonetos, e nessa mistura de hidrocarbonetos, como se dá a distribuição, né, dessas moléculas. Se você tem mais moléculas pesadas, mais moléculas leves, ou se você está ali no meio do caminho, o que seriam assim, os petróleos mais desejados, né? Felipe, qual que é a sua opinião? Aliás, não é exatamente sua opinião assim. Qual que é a verdade, né, em relação à discussão, o debate que se teve recentemente sobre a possibilidade de se extrair ou não petróleo na foz do Rio Amazonas? Me parece até que já retiraram de lá as sondas que iam fazer isso. Assim, esse debate foi um debate racional e técnico ou ele foi contaminado pela política? Foi contaminado pela política e por interesses, né? Na verdade, foi contaminado por interesses que não são interesses nacionais, né? Na verdade, você procurar os recursos brasileiros, né? Os recursos, não só de petróleo, mas recursos minerais, todas as riquezas brasileiras, ser capaz, né, como nação, né, usando as instituições, as empresas, né, o Estado Nacional, para poder buscar no território nacional, saber quantificar, saber avaliar o potencial dessas riquezas, saber planejar o seu uso em benefício do nosso desenvolvimento, são todas as condições que são condições de soberania que são estritamente necessárias para um país que almeja, que deseja se desenvolver. Então, você proibir que seja procurado petróleo na margem equatorial brasileira, que está ali a 160 quilômetros da costa, né, sob o argumento, né, instrumentalizando a questão do meio ambiente, quer dizer, você usando a questão do meio ambiente, que é uma questão que é cara, né, que é para a maioria das pessoas, né, todo mundo é a favor da defesa do meio ambiente, então você instrumentaliza algo que é caro para todos para impedir que haja uma avaliação de um potencial da produção de uma riqueza nacional que pode ser, não necessariamente vai ser, né, mas pode ser usada em favor do nosso desenvolvimento, né? Isso eu acredito que não está correto. E a forma como foi feito, né, quer dizer, dentro do próprio governo você ter uma decisão dessa natureza, né, sem uma discussão interna, né, com a participação da própria Petrobras, com a participação do Ministério, com a participação do governo, num assunto tão importante quanto esse, eu acho que foi um episódio, aí, foi um capítulo que é bastante negativo do ponto de vista do desenvolvimento nacional, da nossa soberania, de você
tem um plano, tem um projeto de usar os nossos recursos em benefício do nosso interesse, do nosso desenvolvimento. Eu acredito que isso precisa ser superado, precisa ser consertado, né? E que o interesse nacional precisa, no fim das contas, se impor. Então, é possível, sim, você fazer a exploração de gás e petróleo na foz do Rio Amazonas sem que isso necessariamente incorra num risco ambiental, enfim, eminente, um risco iminente que poderia trazer problemas graves e tal. Faltou uma perspectiva técnica de verdade para isso, é isso? Eu não sei se é simplesmente uma questão técnica ou se existem mais interesses aí geopolíticos por trás desse assunto, né? Eu não acredito que seja tenha havido um empecilho técnico. O que tem ali são interesses muito maiores, são interesses que muitas vezes vão além das nossas fronteiras, né? E que a contenção do nosso desenvolvimento é um projeto internacional, um projeto imperial, né? A Petrobras já produz gás natural e líquidos de petróleo leves no Amazonas há décadas, né? Isso sem nunca ter havido nenhum tipo de problema ambiental digno de nota, né? Então, isso já acontece, existe tecnologia para isso, a Petrobras é uma empresa que já demonstrou capacitação, é reconhecida internacionalmente pela sua capacidade de produzir petróleo e gás em águas profundas, né? E, então, não existe uma justificativa técnica plausível para que se impeça essa procura de petróleo na margem equatorial brasileira. O que eu acredito que existe aí sim, um interesse imperial, um interesse antinacional de evitar que o Brasil acesse seus melhores recursos em prol do seu desenvolvimento. Então, você impede que isso aconteça agora, e quando for de interesse das multinacionais estrangeiras do petróleo, especialmente aquelas dos Estados Unidos, de acessar essas reservas brasileiras, aí certamente todos esses óbices vão sendo levantados justamente para que elas tenham acesso. Enquanto não for prioridade das corporações sediadas no Atlântico Norte, se procura conter, né? Na verdade, o Brasil precisa ter um projeto de desenvolvimento próprio, soberano, precisa andar com as próprias pernas e tem que impedir que esses interesses antinacionais circulem por aqui com tanta desenvoltura. Tem um outro argumento que se usava, que se usou no governo Temer para a adoção da PPI, é de que se a Petrobras tiver um monopólio do refino no Brasil, como já chegou a ter de certa forma, né? Me corrija se estiver errado, isso iria, do ponto de vista do sistema capitalista, do modo capitalista, acabar com a competição e os preços tenderiam a ser altos. Por isso havia essa justificativa de privatizar as refinarias. Essa argumentação já foi completamente desmontada? Bom, a gente já desmontou essa argumentação em diversos artigos. Agora, acontece o seguinte, a gente disputa o senso comum, né? Talvez no senso comum essa narrativa, esse argumento ainda tenha alguma força, né? Porque justamente as condições de disputa do senso comum não são iguais, né? Então, por mais que você tenha argumentos que são verdadeiros, são mais sólidos, né? São mais consistentes, muitas vezes essa qualidade, né? Você está do lado da verdade, isso por si só não é a condição para que você acesse aí e transforme o senso comum. Pode ser que esse argumento ainda seja muito, muito aceito por boa parcela da população, mas ele é um argumento falso. Primeiro porque não existe mercado de refino, o que existe é o mercado de combustíveis, né? E o mercado de combustíveis do Brasil, ele, desde a quebra do monopólio em 97, ele é aberto, né? Aberto à competição. Então, não existe monopólio da Petrobras no abastecimento de combustíveis no Brasil. A Petrobras, as refinarias da Petrobras competem com as refinarias do Golfo do México, nos Estados Unidos em especial, e agora até as da Rússia em particular, mais recentemente, no abastecimento do mercado brasileiro. Se houvesse um monopólio de combustíveis da Petrobras no mercado brasileiro, a Petrobras poderia praticar qualquer preços mais altos, e ainda assim manteria toda a sua fatia de mercado. Essa é uma situação monopolítica, né? O monopólio é assim, quando você tem um monopólio, você pratica preços mais altos e ainda assim preserva seu mercado, né? Porque você tem condições de monopólio. A Petrobras não acontece isso. Quando ela praticou preços mais altos, que aconteceu inclusive agora recentemente com o PPI, né, a partir de outubro de 2016, o que aconteceu com o mercado da Petrobras? Perdeu até 30%. Então, que monopólio é esse que você tem que quando pratica preços mais altos você perde o mercado? Então, essa é uma definição clara de que não existe monopólio. Existe uma competição pelo mercado brasileiro de combustíveis, sendo que uma parte das refinarias está aqui e outra parte está na bacia do Atlântico, né?
em especial as refinarias do Golfo do México nos Estados Unidos, e agora, mais recentemente, também os derivados que estão sendo produzidos na Rússia e importados para o Brasil. Então, o mercado competitivo é um mercado aberto, em que a Petrobras compete com essas refinarias, né, que estavam fora do Brasil. Então, se parte de uma premissa, de um pressuposto falacioso para tentar justificar a privatização das refinarias. Aí, depois que privatiza as refinarias, a Petrobras, se decidir mudar a política de preço, reduzir os preços, aí vem a choradeira de que a Petrobras não pode praticar preços baixos, porque você prejudica as refinarias que foram privatizadas. Mas que aumento de competição é essa? Que competição é essa que, para acontecer, a Petrobras precisa praticar preços altos? Se a Petrobras pratica preços baixos, ela prejudica a competição. Então, para que haja competição, o preço tem que ser alto. Não é o contrário? Não deveria ser o contrário? A competição ela não é benéfica justamente que possibilita a redução dos preços? Mas no caso dos combustíveis no Brasil, não. Porque a Petrobras é tão mais eficiente do que os seus competidores que a forma de você ter preços mais baixos no Brasil não é privatizando refinarias por uma pretensa competição que nunca vai haver. A forma de ter preços mais baixos de combustíveis no Brasil é a Petrobras usar o seu potencial, usar a sua eficiência, atuar como empresa estatal e praticar preços justos e competitivos, e ainda assim ser altamente lucrativo com preço muito mais baixo do que seus competidores, zerando a importação de combustíveis no Brasil e inviabilizando a entrada desses combustíveis russos ou norte-americanos, porque a Petrobras é capaz de fazer isso. É porque ela é eficiente, seus custos são baixos. Ela foi feita para ser assim. O objetivo da Petrobras histórico é abastecer o mercado brasileiro aos menores custos possíveis. E foi por isso que ela atingiu essa capacidade e esse porte. Essas refinarias que foram privatizadas, RLAM, REMAN, têm praticado preços muito mais altos que a Petrobras. E não existe possibilidade de você competir por todo o mercado da RLAM, por exemplo. A refinaria de Duque de Caxias não vai produzir um combustível excedente e a Petrobras não vai conseguir colocar esse combustível a ser vendido em Salvador. Esse mercado é um mercado praticamente cativo, que só compete com os importadores. Quando se privatizou a RLAM, se privatizou junto todos os terminais, toda a logística para a importação de combustíveis. Então, se entregou para uma única empresa a capacidade de produzir e abastecer com combustível da região e, além disso, também a ela toda a logística de importação. Então, se inviabilizou a competição naquela área porque o combustível que poderia ser competitivo com aquele que está abastecendo Salvador, por exemplo, seria um combustível importado ou um combustível que navegaria por cabotagem no Brasil, especialmente o importado, onde tem capacidade ociosa maior. E tudo isso foi inviabilizado porque está tudo na mão de uma empresa só, foi tudo privatizado no mesmo grupo. Que, aliás, foi condição necessária para a privatização, porque se esse grupo não tivesse acesso a toda essa garantia de que tem um mercado cativo, não teria interesse em adquirir esses ativos, né? Felipe, o que sobrou Admirável Mundo Novo que se anunciou com a descoberta do pré-sal no Brasil? De lá para cá, o que foi entregue ao capital estrangeiro? O que sobrou para o Brasil? O que sobrou de perspectiva, principalmente em relação à exploração do pré-sal para o povo e para o Estado brasileiro? Tem muita coisa, quer dizer, o Brasil é um país muito rico, as reservas do pré-sal ainda estão bastante longe da gente conhecer toda essa reserva, né? Quer dizer, você ter números precisos, né, de qual é esse volume, né, que é recuperável, né? Isso ainda não é de pleno conhecimento, apesar de a gente ter tido aí uma aceleração nos leilões e privatizações absurdas aí de direitos exploratórios. Ainda assim, a gente ainda tem muitos recursos na posse da Petrobras, né? E outros recursos mais que podem ser, vamos dizer assim, explorados e descobertos, né? E mesmo essas reservas que foram assim, entregues, né, nesse período sombrio aí que o Brasil viveu, elas também podem ser recuperadas, né? Caso haja realmente um projeto de recuperação dessas reservas, caso haja interesse da Petrobras, interesse do governo brasileiro, o governo brasileiro pode colocar esses objetivos aí entre os prioritários da Petrobras e ela recuperar reservas importantes que foram alienadas, né? Mas, assim, há muita riqueza ainda a ser explorada, a ser desenvolvida. Agora, minha preocupação maior é com relação ao nosso baixo consumo de energia, né? Apesar do petróleo do pré-sal ser relativamente abundante, relativamente grande, ter um potencial bastante razoável em comparação com as reservas que têm sido descobertas aí no mundo,
em comparação com as necessidades não atendidas, né, dos brasileiros, essas reservas não são tão grandes assim. Se a gente colocar em perspectiva a necessidade do Brasil consumir 5 vezes mais energia, né, per capita, né, então só de petróleo a gente precisaria consumir 10 milhões de barris de petróleo por dia, né, hoje consome alguma coisa em torno de 2. Quando você coloca isso em perspectiva, você chega à conclusão que mesmo as reservas de petróleo do pré-sal não são tão grandes assim, né, a ponto de nos dar tranquilidade, né, para um desenvolvimento aí de décadas à frente, né. Então, eu acredito que o Brasil ainda tem que fazer um esforço grande de buscar mais e melhores reservas no seu território, né, para que possa acelerar o consumo de petróleo aqui, impedir a exportação desse petróleo cru, né. Tem sido exportados aí mais de 1 milhão de barris por dia de petróleo cru do Brasil, em boa medida por multinacional estrangeiro. Isso daí tinha que ser interrompido imediatamente, né, e isso daí está colocando em risco o futuro do nosso país, né, e a gente focar, né, no uso desse petróleo, né, agregação de valor desse petróleo a esse petróleo no Brasil, industrialização por meio de energia barata, investimento mais alto na industrialização com alto conteúdo nacional, bens e serviços. Esses são os objetivos, né, típicos de uma empresa estatal e que deveriam ser assumidos pela Petrobras como uma locomotiva para o desenvolvimento brasileiro. Felipe, grosso modo, e assim, uma observação absolutamente intuitiva, sem nenhuma base empírica, mas me parece que a cada 50 anos se anuncia que só existe mais petróleo para mais 50 anos no mundo e isso nunca acaba, né? Um modo contínuo. Eu vi recentemente, no ano passado, estava a Guiana, que é um país pequeno e miserável, que estava se inundando de dinheiro por conta da descoberta de petróleo, inclusive. Não sei nem como é que está isso hoje, mas havia uma perspectiva da Guiana crescer 40 e tantos % ao ano por causa disso. Maior taxa de crescimento do planeta. Assim, qual é, de fato, a realidade das reservas de petróleo no mundo? E do caso específico da Guiana, por que todo mundo descobre petróleo ali perto da Venezuela e o Brasil não descobre? Quer dizer, não tem petróleo do lado brasileiro, da quantidade que tem ali naquela região? Essa é a margem equatorial, né? Então é justamente nessa região que a Petrobras, né, adquiriu o direito, né, e tinha a obrigação, junto à ANP, de procurar o petróleo, quer dizer, explorar petróleo dessa região, na margem equatorial, que tem uma formação muito parecida com essa formação geológica aí das Guianas, né? Então, por uma comparação, por uma associação, se pode concluir que existe uma boa chance né, uma boa chance da gente ter sucesso exploratório nessa região aí, que é uma região de fronteira, né, exploratória. Então, mas, assim, então a gente precisa superar aí essas divergências aí junto com o IBAMA e especialmente essas questões aí geopolíticas que tentam impedir a procura de petróleo nessa região, né, para que a gente possa avaliar o nosso potencial. Agora, acontece o seguinte, o petróleo, ele é uma energia de uma qualidade muito alta, né? Você não tem alternativas ao petróleo, tanto em termos de quantidade quanto em qualidade energética, a densidade energética do petróleo, a capacidade de realização do trabalho que ele tem, é um recurso extremamente valioso, justamente porque foram centenas de milhares de anos de trabalho da natureza, concentrando energia através do processo de geração e acúmulo de petróleo, né? Então, é um recurso extremamente estratégico, extremamente assim, difícil de ser substituído. Na verdade, praticamente impossível substituir o petróleo. Agora, o que acontece é que é o seguinte, os melhores recursos, né, os melhores recursos, as melhores reservas, né, o petróleo mais barato de ser produzido, ele vai sendo esgotado primeiro, né? Então, primeiro você encontra aquele petróleo que está ali à flor, né, a flor da terra ali, você tem acesso muito fácil, depois você aprende a aplicar esse petróleo, a transformar esse petróleo, a ter as centenas, milhares de usos que esse petróleo passou a ter, né? E a partir do momento que aquele petróleo foi esgotado, você vai procurar outro. O petróleo não está distribuído de uma forma democrática, né, pelo planeta, né? Ele está distribuído de uma forma muito característica, muito peculiar, né? E esse petróleo vai sendo encontrado, muitas vezes, de uma forma muito concentrada em algumas regiões, né? Mas de uma forma geral, em termos médios e mundiais, você explora primeiro aquele petróleo que é mais barato de ser produzido, e depois você vai buscando os mais difíceis, né? Vai desenvolvendo soluções tecnológicas para tornar os mais difíceis viáveis, né? E vai fazendo isso acontecer. O fato de você
ter esgotado as melhores reservas, né? Antigamente você tinha um petróleo que podia ser vendido a $20 o barril, em termos atuais, e ainda assim as empresas de petróleo eram altamente lucrativas, com petróleo de $20 o barril hoje. Se você coloca agora, tem uma crise, qualquer coisa, o petróleo cai a $20 o barril, as empresas vão parar de investir. As empresas vão começar a dar prejuízo, né? Então, existe uma situação muito diferente hoje do que já foi no passado, né? Antigamente, as empresas de petróleo conseguiam ser lucrativas com petróleo relativamente barato. Agora, não mais. Agora, qual é o problema disso, né? Se a sociedade fosse capaz de pagar por qualquer preço do petróleo, não seria um problema, né? Então, vamos supor, vamos colocar $150 o barril, viabiliza reservas de toda a natureza, as empresas são lucrativas, tudo vai funcionar bem. Mas que sociedade é essa? Que economias são essas que são capazes de pagar $150 o barril do petróleo? Quais são as consequências para o crescimento econômico? Quais são as consequências para a produtividade do trabalho de um petróleo relativamente mais caro, né? Então, são essas as dificuldades que a sociedade vive hoje. Quer dizer, o preço que as empresas de petróleo precisam para que tenham lucratividade e façam investimentos é um preço relativamente alto em relação ao que as sociedades podem pagar. Isso vai trazendo dificuldade de crescimento, vai trazendo uma frequência e crises econômicas assim, mais agudas, mais frequentes e mais agudas, instabilidade de preço, né? Situações que você não vivia antigamente. Antigamente você passava por longos períodos com preços relativamente constantes de petróleo. Então dava a impressão que era uma riqueza, era uma dádiva, assim, que estaria lá para sempre, né? Mas não é isso que acontece, né? Os melhores recursos vão sendo esgotados e as contradições dessa forma de acessar, produzir, usar um recurso que é natural, que é finito, vão aparecendo. Só uma última curiosidade antes de chamar aqui os superchats. É verdade que existe petróleo incolor? Existem esses leves, né? Esses líquidos de gás natural, né? Petróleos muito leves, eles são praticamente sem cor. Tá bom. Deixa eu chamar então aqui o Fernando Drummond. Fernando, por favor, vamos ver os superchats que chegaram enquanto eu conversava com o Felipe Coutinho? Certo. Eu vou ler todos, porque aí a gente já mata tudo, tá? Tá bom. Luiz Campos, o Rorro da Paraíba, Heineken, Skol de Sapatênis, Alcides Ágil e as artesanais de Teresópolis são ótimas. Inclusive a Boêmia caiu, né, depois da Ambev. João do Sertão, Fernando, lembre-se, o Deep State tem inúmeros trotskistas. Ele está falando isso, Leandro, porque eu me coloquei numa live com o Legiane Mihan como leninista trotskista, né, e disse que eu ia ler os livros dele para... Por isso é que ele está lembrando aqui o João do Sertão. Mas você sabe que leninista trotskista não faz nenhum sentido, né? Então, é isso que ele falou. Por isso que ele falou para mim que não faz nenhum sentido. Mas eu me colocava como leninista trotskista. Então não se coloque mais não, porque é um absurdo completo. Eu sei, é por isso que eu estou dizendo a ele, está lembrando aqui isso. Alcides Ágil, o gás pode baixar mais, digo, chegar a 60 ou 50 reais, Felipe. Isso é muito importante para a população. Certamente pode baixar mais, o GLP pode baixar bastante de preço. É muito importante para que a gente faça o GLP baixar de preço, não só mudar a política de preço da Petrobras, não só na retórica, mas efetivamente, né, quanto a Petrobras recuperar o seu braço de distribuição do GLP. Porque senão acontece o risco da Petrobras baixar o preço, mas esse preço não chegar ao consumidor, você tem a prática e a formação de um cartel na distribuição do GLP. Então é importante que a Petrobras recupere a Liquigás para que ela tenha a capacidade de competir nesse mercado e fazer com que preços justos cheguem à população. O Luiz Botizativa, que fez um super sticker muito generoso, feliz por ajudar, sou fã de vocês, estamos aqui por vocês. Muito obrigado, querido. E olha o que ela fez, Regiane Rissato, mais comemorar essa meta da justiça, como ela chamou. Olha o que ela fez, olha o que ela fez. E de Murá, esse pingo é só para receber um beijo do Jacinto. Jacinto, a nova sensação do chat, assim como o irmão do Leandro, desgarrado da família, que o Leandro ainda está um pouco alterado, ter descoberto esse irmão hoje, né, dele, o irmão gêmeo. Márcia Cruz, quero mais Valberagra. Gostei demais das análises dele. Agora vamos para o superchat da segunda parte. Perdão, gente. Alcides Ágil. Isso é a prova de que a Petrobras não estava na bancarrota durante a Lava Jato?
essa prova de que a Petrobras não estava na bancarrota durante a Lava Jato pode chegar ao público? A gente publicou muita coisa sobre isso, mas se você buscar no Google o mito da Petrobras quebrada, a AEPET, né, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, esse foi um dos principais documentos que a gente lançou. Né? A gente lançou vários outros, mas esse daí é importante. Pode estar disponível na internet, tem uma revista, a gente editou na forma de revista também, impressa, que está disponível inclusive na Amazon. Luiz Botizátiva. O preço na bomba ainda não reflete o que se fala. Em alguns lugares aumentou, né, Leandro? Isso é que é o mais bizarro. Eu tenho recebido isso, as pessoas dizendo, pô, aumentou a gasolina. Tem um problema de cartelização de postos de gasolina, que por exemplo, historicamente acontece aqui no Distrito Federal, em Brasília. Eu acho que tem muitas variáveis, né, Felipe, para o aumento do combustível. Não é só a questão da Petrobras em si, não é isso? Especialmente depois que a Petrobras vendeu a BR Distribuidora, né? Se torna ainda mais... Se torna crítico, né, essa formação do cartel, porque você tem poucas empresas distribuidoras, né, que concentram a maior parte do mercado, e esse risco de cartelização ainda acontece. Né? Então, a Petrobras tendo a BR Distribuidora é uma garantia de que ela vai competir nesse mercado e que o preço justo vai chegar ao consumidor. Mas a Petrobras precisa também mudar sua política de preço de uma forma efetiva e não apenas retórica. O Alcides Ágio pergunta, Felipe, então todos os argumentos da Lava Jato, Temer, Globo sobre a Petrobras eram ficção? Teria que olhar um a um, assim, mas assim, de uma forma geral, né? Se não foram todos, foram 99,5%, vamos supor. Não dá mais de erro. Valdinês Baiana, morava perto da RLAN, em Candeias. Tiveram muitas famílias que vendiam comida do lado de fora para criar seus filhos. Lá nos anos 70, 80, bombava. Lula ia nas greves. Valdinês que sempre nos ajuda aqui. Gildo Coelho Bastos, Leandro, sou analista do IBAMA. Não concordo com a colocação do Felipe, a quem admiro, quanto a ter sido dificultada a liberação da licença para a Petrobras e que será facilitada a licença para empresas estrangeiras. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse superchat? Assim, quando eu falei esse assunto de facilitar para a empresa estrangeira, assim, você entendeu que assim, existe um tempo, né? Essa hipótese, né? De que, eventualmente, agora se coloca uma dificuldade, mas que no futuro se tem uma facilidade, né? Esse futuro, muitas vezes, tem a ver com o planejamento de investimentos das multinacionais estrangeiras. Né? Por exemplo, a Exxon, né? A Exxon está investindo muito nas Guianas, né? A Guiana, especialmente a Guiana Inglesa. Pode ser que ela não tenha interesse em abrir uma outra fronteira geológica para fazer investimentos. Pode ser de interesse da Exxon, em que esse investimento, né, fique para o futuro, né? Então, pode ser que, no futuro, né, caso essa hipótese seja verdadeira, né, se encontre mais facilidade de procurar petróleo na margem equatorial brasileira do que hoje. É isso que eu quis dizer. Só temos mais duas perguntas, Leandro. Maria Alice, essas informações chegam ao presidente Lula? Chegou de alguma maneira pela associação ao governo federal? Assim, eu tenho certeza, sim, que os principais documentos da AEPET chegam às principais lideranças políticas brasileiras. Né? Eu não tenho dúvida disso, né? Não é por ignorância. E mesmo assim, e mesmo por... Não é apenas uma questão de ignorância, ou chegar a informação, ou deixar de chegar a informação, né? A gente está disponível para conversar com todas as principais lideranças políticas, todos eles nos conhecem, né? Se eles tivessem dúvidas, se tivessem algum questionamento, eles também poderiam nos procurar diretamente, né? Não é por falta de informação nem de acesso que políticas diferentes não são adotadas. Não é por esse motivo. E por fim, Leandro e Felipe, Alcides Ágio, quero enfatizar o que disse Felipe. A Petrobras produz petróleo na Amazônia há décadas, sem acidentes ecológicos. São esses os superchats, Leandro. Perfeito, então. Vou passar a bola de volta então ao Felipe Coutinho para ele se despedir da gente. Muito obrigado pela presença, viu, Felipe? Um grande abraço. Leandro, Fernando, eu só agradeço a vocês aí mais essa chance de estar aqui com vocês, com o público, nessa conversa que eu considero sempre muito produtiva, muito importante, e fico à disposição aí para outras oportunidades, que a gente possa conversar mais e trocar ideias. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, um ótimo fim de semana para você, Felipe. Um abração. Obrigado para vocês também. Tudo de bom. Obrigado.